Boa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez aqui o irmão Vinícius, amém? Irmãos, hoje eu gostaria de fazer duas coisas, amém? Continuar falando a respeito das 95 teses, né? Explicando a distância entre os protestantes de hoje e Lutero, né? Estão bem distantes. E explicar quais são as minhas intenções, né? E a razão de eu estar aqui, amém? Então, primeiro eu gostaria de começar com o meu testemunho, certo? Por que eu estou aqui, né? Bom, irmãos, eu sempre fui uma pessoa muito racional, né? Eu sempre busquei a verdade, né? Eu já fui desigrejado, mesmo estando dentro da congregação, minha mentalidade era de desigrejado. Enfim, já tive diversas crenças, né? Até que o que acontece? Eu pedia para que Deus falasse comigo, pedia para que Deus me fizesse sentir alguma coisa, mas mesmo me esforçando muito, né, para orar, para chegar até o Senhor, em oração, né, eu não sentia nada sobrenatural, né. Eu via as pessoas interagindo com Deus ao meu redor, né, na igreja, nos retiros, mas eu não sentia muita coisa sobrenatural, né? E isso foi a minha juventude toda, né? Tentando encontrar Deus, buscando a verdade de Deus, né? Para saber qual era o meu propósito, né? Até que um dia eu estava deitado na minha rede, no meu quarto, né? Isso há muito tempo atrás. E eu estava tentando dormir, estava quase dormindo, né? Quando eu estava de olhos fechados, eu vi uma palavra vindo na minha direção, né? Eu não ouvi, eu vi com os meus olhos, né? De olhos fechados. Então acho que não foi com os olhos, né? De olhos fechados eu vi uma palavra muito nítida e gigantesca vindo na minha direção. Estava escrito Esdras, né? Bem grande. E eu não havia lido ainda o livro de Esdras, né? O livro de Esdras. E quando eu fui ler, né, eu vi que falava a respeito da reconstrução do templo de Deus, né? Gostaria de pedir que você abrisse no livro de Esdras, capítulo 1, né? No livro de Esdras está escrito assim: No primeiro ano de Ciro, rei dos persas, a fim de se cumprir a palavra do Senhor, foi pronunciada pela boca de Jeremias, né? O Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei dos persas, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz, e por escrito esta ordem: Eis o que diz Ciro, rei dos persas: O Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra, e ele mesmo me mandou que lhe edificasse um templo em Jerusalém que está na Judéia. Quem é dentre vós pertencente ao seu povo? O Senhor Deus seja com ele. Vá para Jerusalém, que está na Judéia, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. O Deus verdadeiro é aquele que está em Jerusalém. Todos aqueles que ainda restam de Judá, em qualquer lugar onde habitem, sejam ajudados pelas populações desse lugar com prata, com ouro, com outros bens e com gados, com dons voluntariamente oferecidos para o templo de Deus que está em Jerusalém, né? Então, é... então o livro de Esdras fala, né, sobre a construção do templo, né? Versículo 5, né? Então os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todos aqueles cujo coração Deus tinha tocado, prepararam-se para ir reedificar
o templo do Senhor que estava em Jerusalém, né? Então o templo ele havia sido destruído. E o livro de Esdras fala sobre a reconstrução do templo. Então eu compreendi, né, que Deus estava falando comigo. Eu lutei muito, né? Não que a gente possa alcançar isso com as nossas próprias forças, mas eu esperei muito para que Deus falasse comigo. Então naquele dia eu descobri o sentido da minha vida. Eu vou dedicar minha vida a reedificar o templo do Senhor, né? Então é esse trabalho que eu faço aqui. Eu não proponho, irmãos, uma reforma, né? Não é isso que eu venho propor. Eu venho propor a que se volte ao tempo em que se dizia a verdade. Houve uma época, né, em que se dizia a verdade nas igrejas, né? Só que a gente vê todo tipo de coisa errada, né? Então, é esse o meu propósito. É cumprir o propósito que Deus me deu naquele dia, quando a palavra veio até mim, né? Que eu vi e não ouvi. Eu vi a palavra Esdras vindo até mim. E quando eu abri o livro, era isso que estava escrito. Então eu peço sua ajuda, né? Você me ajude a reconstruir o templo, né? Porque está escrito no livro de Esdras que o Senhor suscitou pessoas para ajudar a reconstruir o templo. Amém? Na verdade, né? Todo mundo é chamado a reconstruir o templo do Senhor. E dentro desse contexto, né? Eu posso dizer a vocês que, independente do que aconteça, Deus está conosco. Independente do que possa acontecer, independente do que a gente faça, nada pode frustrar os planos de Deus na nossa vida. Amém? Tudo vai dar certo no final. Amém? Porque nós temos uma promessa. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Então, nós vamos continuar lendo as 95 teses de Lutero, né? Para que a gente veja como foi a reforma, né? E como ela não se encaixa de maneira nenhuma, né? Como o que era que Lutero acreditava e como ele está distante, né? Do que os protestantes de hoje, né, acreditam, né? Por que isso é necessário? Para que a gente possa, desde o começo, né, estabelecer a verdade sobre o que foi a reforma, né, sobre o que Lutero acreditava e o quão distante, né, para que a gente possa se situar no tempo, né, para a gente ver quais foram os erros da reforma, né. E a gente leu no vídeo passado, né, algumas teses de Lutero. E eu vou fazer um pequeno apanhado das principais partes, né, das teses de Lutero, as partes mais importantes que conflitam, né, com o protestantismo de hoje, né. Por exemplo, Lutero escreveu na 7ª tese, né, Deus a ninguém perdoa a dívida sem que ao mesmo tempo o subordine em sincera humildade ao ministro, seu substituto, né? Essa é a 7ª tese de Lutero. Eu não estou aqui para dizer que você siga as teses de Lutero. Estou aqui para estabelecer a verdade da reforma, né? Muito pelo contrário, né? Estou aqui para mostrar, né, que um protestante não pode seguir as teses de Lutero, não tem como fazer isso, né? 17ª tese. Parece que assim como no purgatório diminui a angústia e o espanto das almas, também deve crescer e aumentar o amor. Então, um protestante não pode seguir essa tese, né? Por quê? Porque o protestante ele não acredita no purgatório, certo?
Então, Lutero escreveu na 17ª tese que no purgatório aumenta o amor, né? 25ª tese de Lutero, né? Exatamente o mesmo poder geral que o Papa tem sobre o purgatório, qualquer bispo e cura d'almas o tem no seu bispado e na sua paróquia, quer de modo especial e quer para com seus particulares, né? Então, o protestante não pode seguir essa tese. Não pode seguir essa tese de Lutero. Por quê? Porque aqui ele afirma que o Papa tem poder sobre as almas do purgatório. Então você vê aqui uma coisa é Lutero, outra coisa muito diferente são os protestantes de hoje, não é isso? Agora a gente vai continuar de onde a gente parou, amém? O Papa faz muito bem, né, em não conceder o perdão às almas em virtude do poder das chaves, mas pela ajuda ou em forma de intercessão, né? Essa é a 26ª, a tese número 26 de Martinho Lutero, né? Tese número 27. Pregam futilidades humanas todos quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma sai do purgatório, né? Então aqui ele combatendo o amor ao dinheiro, né, Lutero? Tese número 28. Certo é que no momento em que a moeda soa na caixa, vem lucro e o amor ao dinheiro cresce e aumenta. A ajuda, porém, ou a intercessão da igreja, tão só corresponde à vontade e ao agrado de Deus, né? Tese número 29. Irmão Vinícius, por que você lê todas as teses? Para que ninguém me acuse de desvirtuar o que Lutero está dizendo, né, e dizer que está fora do contexto, certo? Tese número 29. E quem sabe se todas as almas do purgatório querem ser libertadas, quando há quem diga o que sucedeu a São Severino e Pascoal, né? Então ele põe em dúvida se as almas do purgatório querem ser libertadas ou não. E cita um exemplo de um santo, né? Na tese número 29, né? Estou aqui com quase 95 teses, né? Tese número 30, né? Ninguém tem certeza da suficiência do arrependimento e pesar verdadeiros, muito menos certeza pode ter de haver alcançado o pleno perdão dos seus pecados, né? Tese número 31. Tão raro como existe alguém que possui arrependimento e pesar verdadeiros, tão raro também é aquele que verdadeiramente alcança indulgência, sendo bem poucos os que se encontram, né? Tese número 32. Irão para o diabo, né? Preste bem atenção, é a linguagem de Lutero, né? Irão para o diabo, juntamente com seus mestres, aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante breves de indulgência, né? Aquele criticando a certeza da salvação por causa das indulgências, né? Tese número 33. Há que acautelar-se muito e ter cuidado daqueles que dizem: a indulgência do Papa é a mais sublime e mais preciosa graça ou dádiva de Deus, pela qual o homem é reconciliado com Deus, né? Tese número 34. Tanto assim que a graça da indulgência apenas se refere à pena satisfatória estipulada por homens, né? Tese número 35. Ensinam de maneira ímpia todos quantos alegam que aqueles que querem livrar almas do purgatório ou adquirir breves de confissão não necessitam de arrependimento e pesar, né? Então, para ele, todo mundo precisa de arrependimento e pesar, né? Todo cristão que se tese número 36. Todo cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida, perdão esse que lhe pertence mesmo sem breve de indulgência, né? Tese número 37. Todo e qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, é participante de todos os bens de Cristo e da Igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem breve de indulgência, né?
Preste atenção na próxima tese. Tese número 38. Preste bastante atenção no que Lutero vai dizer. Que não dá para um protestante seguir, né? Entretanto, não se deve desprezar o perdão e a distribuição deste pelo Papa, né? Então Lutero diz, olha, não se deve desprezar a distribuição de indulgências e perdão pelo Papa. E isso um protestante não pode seguir, né? Porque ele não acredita nisso. Pois, conforme declarei, o seu perdão consiste numa declaração do perdão divino, né? Tese número 39. É extremamente difícil, mesmo para os mais doutos teólogos, exaltar diante do povo ao mesmo tempo a grande riqueza da indulgência e, ao contrário, o verdadeiro arrependimento e pesar. Tese número 40. O verdadeiro arrependimento e pesar buscam e amam o castigo, mas a profusão da indulgência livra das penas e faz com que se as aborreça, pelo menos quando há oportunidade para tanto, né? Tese número 41. É necessário pregar cautelosamente sobre a indulgência papal, para que o homem singelo não julgue erradamente ser a indulgência preferível às demais obras de caridade, ou melhor do que elas, né? Tese número 42. Deve-se ensinar aos cristãos, no ser pensamento e opinião do Papa, que a aquisição de indulgências de alguma maneira possa ser comparada com qualquer obra de caridade, né? Então aqui Lutero está tentando salvar a reputação do Papa, dizendo que o ensinamento do Papa não era aquele, né? Tentando melhorar a boa reputação, né, do Papa. É isso. Tese número 43. Deve-se ensinar aos cristãos proceder melhor quem dá aos pobres ou empresta ao necessitado do que os que compram indulgência, né? Tese número 44. É que pela obra de caridade cresce o amor ao próximo, né? E o homem torna-se mais piedoso. Pelas indulgências, porém, não se torna melhor, senão mais seguro e livre de pena, né? Na tese número 44, Lutero, né, contradiz, né, um dos dogmas da própria reforma, né, quando ele diz que pela obra de caridade cresce o amor ao próximo, né? E depois ele vai negar isso, né, mais na frente, quando ele vai fazer a própria tradução dele, né? Porque Lutero se contradiz muito, né? Muito mesmo. Tese número 45, né? Deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê seu próximo padecer necessidade e a despeito disto gasta dinheiro com indulgências, não adquire indulgência do Papa, mas desafia a ira de Deus, né? Tese número 46. Deve-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem fartura, fiquem com o necessário para casa e de maneira nenhuma o esbanjem com indulgências, né? Tese número 47. Deve-se ensinar aos cristãos ser a compra de indulgência livre e não ordenada, né? Tese número 48. Deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa precisa conceder mais indulgências, mas necessita de uma oração fervorosa do que de dinheiro, né? Tese número 49. Preste bem atenção na tese número 49, né? Que diz assim, Martinho Lutero, né? Deve-se ensinar aos cristãos serem muito boas as indulgências do Papa, enquanto o homem não confiar nelas para a salvação, mas muito prejudiciais quando, em consequência delas, se perde o temor de Deus, né? Então, segundo diz Martinho Lutero, né? Quando você confia nas indulgências do Papa e perde o temor de Deus, a indulgência é ruim. Mas a indulgência do Papa por si mesma é boa, né? Segundo a tese 49 de Martinho Lutero, né? Tese número 50. Deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa tivesse conhecimento da traficância dos apregoadores de indulgência, preferiria ver a Basílica de São Pedro ser reduzida a cinzas, a edificada
com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Né? Então, aqui Lutero salvando a reputação do Papa, mais uma vez, na tese número 50, né? Tese número 51. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa, por um dever seu, preferiria distribuir o seu dinheiro aos que em geral são despojados de dinheiro pelos apregoadores de indulgência, vendendo, se necessário, a própria Basílica de São Pedro. Né? Tese número 52. Esperar ser salvo mediante breves de indulgência é vaidade e mentira, mesmo se o comissário de indulgências e o próprio Papa oferecessem sua alma como garantia. Né? Tese número 53. Preste bem atenção na tese número 53. São inimigos de Cristo e do Papa todos quantos, por causa de prédica de indulgências, proíbem a palavra de Deus nas demais igrejas. Né? Então, segundo Martim Lutero, na tese 53, né, ele vai dizer que quem proíbe a palavra de Deus é inimigo de Cristo e do Papa. Né? Então, fazendo associação entre a palavra de Deus e o Papa. Né? Então, você vê que aqui está as 95 teses e os protestantes de hoje estão muito distantes. Né? Tese número 54. Comete-se injustiça contra a palavra de Deus quando no mesmo sermão se consagra tanto ou mais tempo à indulgência do que à pregação da palavra do Senhor. Né? Tese número 55. A intenção do Papa não pode ser outra do que celebrar a indulgência, que é a coisa menor com um toque de sino, uma pompa, uma cerimônia, enquanto o Evangelho, que é o essencial, importa ser anunciado mediante 100 toques de sino, centenas de pompas e solenidades. Né? Tese número 56. Preste bem atenção na tese 56. Os tesouros da igreja, dos quais o Papa tira e distribui as indulgências, não são bastante mencionados e nem suficientemente conhecidos na Igreja de Cristo. Então, Lutero, na tese número 56, fala que as indulgências, né, os tesouros da igreja, de onde o Papa tira as indulgências, não são conhecidos o suficiente pela igreja. Né? Então, aqui ele gostaria que fossem mais conhecidos. Né? Então, não dá para um protestante não dá para um protestante fazer isso, né? Número 57. É evidente que não são bens temporais, porque muitos pregadores não os distribuem com facilidade, antes os ajuntam, né? Tese número 58. Também não são os merecimentos de Cristo e dos santos, porque estes sempre são suficientes. Independente do Papa, operam graça do homem interior e são a cruz, a morte e o inferno do homem exterior. Tese número 59. A tese número 59 é uma tese de Lutero a respeito de uma frase de um santo. Né? A tese 59 diz assim: São Lourenço chama aos pobres, os quais são membros da igreja, tesouros da igreja, mas no sentido em que a palavra era usada na sua época. Né? Então você vê aqui que é uma tese a respeito de uma frase de um santo. Né? Afirmamos com boa razão, sem temeridade ou leviandade, que estes tesouros são as chaves da igreja, que lhe foram dadas pelo merecimento de Cristo. Né? Evidente é que tese número 61. Evidente é que para o perdão das penas e para a absolvição em determinados casos, o poder do Papa por si só basta. Né? Tese número 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Tese número 63. Este tesouro, porém, é muito desprezado e odiado, porque faz com que os primeiros sejam os últimos. Tese número 64. Enquanto isso, o tesouro das indulgências é notoriamente o mais apreciado, porque faz com que os últimos sejam os primeiros. Né? Então, fazendo uma associação entre as indulgências e o evangelho. Né? Essa é a associação que Lutero faz nas 95 teses. Né? Tese número 65.
Por essa razão, os tesouros evangélicos foram outrora as redes com que se apanhavam os ricos e abastados, né? Tese número 66. Os tesouros das indulgências, porém, são as redes com que hoje se apanham as riquezas dos homens, né? Tese número 67. As indulgências apregoadas pelos seus vendedores como a mais sublime graça, de certo assim são consideradas porque eles trazem grandes proventos, né? Tese número 68. Nem por isso semelhante indulgência é a mais ínfima graça, comparada com a graça de Deus e a piedade da cruz, né? Então a indulgência, né? Apesar dele querer colocar fora que fala contra a indulgência do Papa, ele diz, né, que a indulgência não é comparada com a graça da cruz e a graça de Deus. Não pode ser comparada, né? Tese número 69. Os bispos e os sacerdotes são obrigados a receber os comissários das indulgências apostólicas com toda reverência, né? Então, ele diz aqui que os bispos e os sacerdotes são obrigados a receber os comissários das indulgências apostólicas com toda reverência. Então, quando vier um comissário de indulgência que vem do Papa, né, Lutero diz que os bispos são obrigados a receber com reverência, né, esses homens. Tese número 70. Entretanto, tem muito maior dever de conservar abertos os olhos e ouvidos, para que estes comissários, em vez de cumprirem as ordens recebidas pelo Papa, não apregoem os seus próprios sonhos, né? Então, na tese número 70, Lutero diz que, ao invés de cumprir seus próprios sonhos, os comissários devem obedecer às ordens do Papa, né? É isso que Lutero diz, na tese número 70, né? Na tese número 71, que foi citada anteriormente, né? Quem levanta a sua voz contra a verdade das indulgências papais é excomungado e maldito, né? A tese número 71 de Martim Lutero, né? Tese número... Pois é. Julgue você, né? Tese número 72 de Martim Lutero, né? Aquele, porém, que se insurgir contra as palavras insolentes e arrogantes dos apregoadores de indulgências, seja abençoado. Então, quem falar contra as indulgências do Papa é excomungado e maldito, segundo as teses de Lutero. Mas quem se insurge contra os apregoadores de indulgências, né, que distorcem, né, a doutrina do Papa para Lutero, quem se insurge contra esses homens é abençoado, né? Segundo Lutero, né? Tese número 73. Da mesma maneira em que o Papa usa de justiça ao fulminar com a excomunhão aos que, em prejuízo do comércio de indulgências, procedem astuciosamente. Então ele diz que quem prejudica o comércio de indulgências, que o Papa usa de justiça quando ele fulmina com a excomunhão quem prejudica o comércio de indulgência. Não, então Lutero diz que o Papa está sendo justo, né? Que prejudica o comércio de indulgências. Tese número 74. Muito mais deseja atingir com o desfavor e a excomunhão aqueles que, sob pretexto de indulgências, prejudicam a santa caridade e a verdade pela sua maneira de agirem, né? Tese número 75. Considerar a indulgência do Papa tão poderosa a ponto de absolver alguém dos pecados, mesmo que seja coisa impossível de se expressar, tivesse deflorado a mãe de Deus, significa ser demente, né? Então ele diz, ó, que se alguém diz que violou a mãe de Deus e por causa da indulgência é perdoado desse pecado, está sendo um demente, né? Tese número 76. Bem ao contrário, afirmamos que a indulgência do Papa nem mesmo pode anular o menor pecado venial no que diz respeito à culpa que representa. Não é isso? Tese número 77. Afirmar que nem mesmo São Pedro, se no momento fosse Papa, poderia dispensar maior indulgência, constitui insulto contra São Pedro e o Papa. Tese número 78. Preste bem atenção.
Dizemos ao contrário que o atual Papa e todos os que o sucederam é detentor de muito maior indulgência, isto é, o Evangelho, dom de curar, etc. De acordo com o que diz, né, 1 Coríntios 12, do 6 ao 9. Não é isso? Então, Lutero diz na tese número 78 que o Papa, né, e os seus sucessores são detentores de muito maior indulgência, né, que é o Evangelho e o dom de curar, né? Então, Lutero diz que o Papa, Lutero diz na tese número 78 que o Papa possui o dom de curar, né? E isso está extremamente distante, né, dos protestantes de hoje, né? Então, uma coisa é as teses de Lutero, outras coisas são os protestantes, né? Tese número 79, né? Alegar ter a cruz de indulgências erguida e adornada com as armas do Papa, tanto valor como a própria cruz de Cristo é blasfêmia, né? Tese número 80. Os bispos, padres e teólogos que consentem semelhante linguagem diante do povo terão de prestar contas desta atitude, né? Tese número 81. Semelhante pregação, a enaltecer atrevida e insolentemente a indulgência, torna difícil até homens doutos defenderem a honra e dignidade do Papa contra a calúnia e as perguntas mordazes e astutas dos leigos, né? Tese número 82. Haja vista exemplo como este. Por que o Papa não livra de uma só vez todas as almas do purgatório, movido pela Santíssima Caridade, considerando a mais premente necessidade das mesmas, havendo santa razão para tanto, quando em troca de vil dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, livra inúmeras delas, logo por motivo bastante fundado, né? Então ele diz que se o Papa tem o poder de tirar as almas do purgatório, né, deveria fazer por amor e não por dinheiro, né? Ele diz que essa é uma pergunta astuciosa dos leigos, né? Lutero diz que essa é uma pergunta astuciosa dos leigos, né? Tese número 83, né? Por que continuam as exéquias e missas de Ana e sufrágio das almas dos defuntos e não se devolve o dinheiro recebido para esse fim, ou não se permite os doadores busquem de novo os benefícios ou prebendas oferecidos em favor dos mortos, quando já não é justo continuar a rezar pelos que se acham remidos? Então, o resto das teses, né, é Lutero defendendo o Papa e mostrando essas perguntas dos leigos como se fossem astuciosas. Então você vê que Lutero, ele nas 95 teses, ele não colocou nenhuma doutrina que contradissesse os dogmas da igreja, né? O que ele fez foi tentar combater as indulgências. Muito pelo contrário. Nas 95 teses, ele defende o Papa, reafirma a autoridade do Papa, excomunga, né? Na tese número 71, ele diz que está excomungado quem fala contra as indulgências papais. Então, Lutero, naquele momento em que colocou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, não era exemplo para ninguém, né? Ninguém que seja protestante, né? Pelo menos. Então, Lutero não é exemplo para os protestantes. Não, pelo menos não deveria ser, né? Quem acha que ele é o exemplo, né? Na minha opinião, né? Eu acho que não leu as 95 teses, né? Pelo menos naquele momento, né? Não era um exemplo para os protestantes, né? Mas você pode ter sua opinião, né? Cada um com a sua. Então, não acho que ele era exemplo ou motivo de orgulho para os protestantes, né? Então é isso, irmãos. Da próxima vez eu vou falar a respeito de obras de Lutero, né? Não vou ler inteiramente aqui, porque senão ficaria extremamente longo, né? Como ficou esse vídeo. Mas vou comentar os pontos principais, mostrando todos os fundamentos, amém? Então, é isso. Lutero não é exemplo para os protestantes. Não deveria ser. Tanto é que o próprio Papa Francisco colocou uma estátua dele
no Vaticano, né? Por que será? Não é isso? Então é isso, irmãos. Essa é a verdade do começo da reforma, né? Depois nós vamos ler os livros de Lutero e mostrar a verdade dentro da doutrina luterana, né? Então, o meu canal, os meus vídeos têm o objetivo de estabelecer a verdade histórica, a verdade teológica, não é isso? Como Deus mostrou para mim, né, que eu deveria fazer, ajudando a reconstruir o templo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.